Saúdo os caros ouvintes que estão sintonizados neste momento. O dial 1250, como falei. Então vamos começar o programa. Saúdo James de Ogum. Boa noite. Boa noite, Pai Saúl. Boa noite a todos da mesa. Boa noite aos nossos convidados, Pai Rubens, Dr. Miguel, a Evandro de Oxalá, o Léo de Oxalá, Gustavo de Ogum, a nossa técnica, o nosso apoio. E dizer que é uma satisfação poder estar aqui com vocês novamente em mais um domingo. Evandro de Oxalá. Boa noite aos queridos ouvintes, mais uma vez compartilhando alguns momentos nesse final de domingo com a voz da Umbanda. Boa noite, Pai Saúl. Boa noite, James de Ogum. Boa noite, Léo de Oxalá, Gustavo de Ogum, Dr. Miguel de Nanã e do Sr. Rubens de Chapanã. Muito bem. O Léo também, meu boa noite. Boa noite, Pai Saúl. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite à mesa. Quero poder contribuir com aquilo que estiver ao meu alcance. Muito bem. Boa noite, Gustavo de Ogum. Boa noite, Pai Saúl. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aos colegas de mesa, James de Ogum, Evandro de Oxalá, Léo de Oxalá. Aos nossos convidados, Pai Rubens, meu boa noite. Boa noite ao Pai Miguel. Esperamos que tenhamos novamente um belíssimo programa, A Voz da Umbanda. Muito bem, vamos saudar os nossos ilustres convidados, Dr. Miguel de Nanã. Uma boa noite, Pai Saúl, a todos os ouvintes, a todos os componentes da mesa. Mais uma vez aqui nesse belo programa, A Voz da Umbanda, que é um programa muito especial. Muito obrigado. Vou saudar também o nosso ilustre convidado, Rubens de Chapanã. Boa noite, Saúl. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Boa noite aos componentes da mesa, que é o James, o Evandro, Léo, Gustavo. Eu tenho memória fotográfica, já gravei esses nomes todos. E o Dr. Miguel, que é sempre uma satisfação muito grande estar com ele nesse programa. Olha, pai de santo, quando tem memória fotográfica é um perigo, viu? Então, vamos falar um pouquinho do evento que aconteceu muito expressivo ontem na Afrobras, Dr. Miguel e Rubens. Também o Gustavo, quero externar as novidades, assim também ao Léo e os caros ouvintes em Porto Alegre, na Câmara Municipal de Vereadores, o 9º seminário promovido pela Afrobras, com apoio da Confurbras, onde nós tratamos de assuntos interessantes, troca de orixás errados, a invasão de vestes e do ritual do candomblé também absorvido pelo batuque. E, enfim, foram vários temas importantes e a perda dos fundamentos das religiões, sobretudo o batuque, na roupagem da cabinda, Oió, Jeje, Jexá, houve várias palestras sobre estes temas. Então, vocês que estavam ouvindo podem também trazer uma contribuição, tanto o James como o Evandro. Pai Saúl, o evento de ontem em Porto Alegre, uma coisa que estávamos comentando com o Evandro, primeiramente, o pessoal unido, o plenário estava lotado, chegou a faltar lugares para acomodar todo mundo. Claro que tinha umas sumidades na palestra, mas um evento assim que veio a trazer muita contribuição, principalmente para quem faz parte das nações, do próprio candomblé, e esclarecer muitas coisas, o que tinha muitos mitos, algumas coisas muitos mitos e muito fundamento também. Então foi um evento que veio a complementar toda aquela busca que a gente tem por conhecimento, por informação. Chegou um momento culminante. Então, o que eu posso dizer que foi um evento, quem perdeu foi lastimável. Que o que se aprendeu, o que se teve de aprendizado foi incrível, Pai Saúl. Muito bem. Realmente, como o James disse, o evento foi uma coisa sensacional. Quem teve a oportunidade de presenciar as falas do Pai Jorge Verardi de Xangô, o presidente da Afrobras, ao oportunizar também a fala do Pai Mozart de Iemanjá e, claro, a fala do Pai Saúl de Ogum, presidente da Associação de Umbanda Caxias e também da Confurbras.
Foram assuntos bastante polêmicos, são assuntos assim bastante polêmicos, mas é o dia a dia de quem frequenta as religiões, aos batuques de nação e também, de certa forma, a Umbanda. Porque é muito comum, ao menos para a nossa cidade, onde se tem a casa que tem o batuque, também tem alguma coisa de Umbanda. Não no mesmo momento, mas... não no mesmo momento, mas compartilhando, digamos, o mesmo templo. É o caso que nós temos na Casa Branca com o Reino de Ogum Onira também, né? As sumidades falaram lá, sem dúvida alguma. Eu particularmente não conhecia todas, mas fiquei perplexo, bastante entusiasmado com a fala deles. Assuntos que tocam muito fundo a manutenção das tradições do batuque e, digamos assim, evitar a proliferação da nação pouquinho. O pouquinho de cada coisa e a invenção de novos fundamentos ou então coisas que não refletem nada do que é a transmissão milenar, não vou dizer milenar, mas centenária já, do batuque. Porto Alegre agora eles saíram com esse slogan, né? Cuidado com a nação pouquinho. Quer dizer, um pouquinho de cada uma que não faz nada. É uma mistureba, então está havendo uma preocupação muito grande por parte de dirigentes, e nesta tarde de ontem estava uma digna representante do Candomblé de Angola, que é do Bernardino Bate-Folhas da Bahia, que é a mãe Arlete de Amanjá, que também tem, de Guaíba, tem uma representatividade aqui no Rio Grande do Sul em termos de Candomblé de Angola muito expressiva. E todas as vezes que eles participam, eu tenho prestado atenção, a contribuição deles é muito séria. Aliás, o Dr. Miguel sabe disso, o Candomblé tem uma rigidez, tem uma cobrança muito... o Candomblé exige muitos anos, né, Rubens, de dedicação, e o problema do batuque é a velocidade, e essa é a queixa que está acontecendo. Essa é uma preocupação nossa. E como o James tocou no assunto um auditório lotado, faltando cadeiras para que as pessoas pudessem ficar realmente acomodadas assistindo às palestras versadas pelos palestrantes, isso expressa a magnitude do batuque em Porto Alegre e região metropolitana. Né? Sem dúvida. Aquela dificuldade que aqui em Caxias nós temos para reunir as pessoas, o povo de santo, nós nos deparamos com uma coisa bastante contrária em Porto Alegre. Perfeito. Mas eu quero depois formular duas perguntas aos ilustres convidados. Não sei se vocês têm antes alguma coisa sobre o tema de ontem que queiram colocar para eles. Então depois eu vou formular as duas questões para o Rubens e para o Dr. Miguel. Bom, anotações, nós temos páginas de anotações que durante o transcorrer das palestras, como podia acompanhar, eu fui fazendo essas anotações. Temos que dar uma recapitulada para poder conseguir formular alguma coisa, mas com certeza faremos alguma pergunta. Então eu vou começar, depois nós temos que aproveitar o tempo, ele é uma velocidade aqui no programa que nós nem nos damos conta, já está chegando no final. Eu quero perguntar aos nossos ilustres convidados, eu tenho tentado junto à Afrobras fazer um encontro, um seminário, para falar de dois temas que eu considero muito importantes. E por isso eu quero a opinião de vocês. Primeiro, por que a mulher recebe seus axés e tem toda uma resistência, em alguns lugares até proibição, para lidar com o bará? Segundo, por que o candomblé tem tantas qualidades de orixás e no batuque não? Então são duas colocações. Eu já tive a oportunidade de falar com o Pai Jorge diz, olha, isso é um tema polêmico. Isso vai dar, em vez de tornar uma harmonia, pode trazer constrangimentos. Eu respeitei, acho que é uma oportunidade. Mas eu tenho ainda a pretensão de trazer esse tema num seminário com troca de ideias. Não é se posicionar de uma forma radical, mas entender. O objetivo é esse, esclarecer. Porque algumas coisas viram tabu, né, ou dogma, e não pode ser questionado. Acho interessante nós fazer esse exercício, no pensar por quê, e tem uma explicação.
Então eu queria ver a opinião de vocês sobre esses dois temas, se vocês pudessem passar para os ilustres, caros ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero exaltar a qualidade de Caxias do Sul, que nós, morando em Caxias do Sul, às vezes não damos o valor considerável que é Caxias do Sul, em termos de religião. Eu estava com um pessoal de Rio Grande, que é a cidade mãe da Umbanda, e talvez, quiçá, também do Batuque. Mais ou menos se tem uma ideia de que o Batuque talvez tenha surgido em Rio Grande. E o pessoal estava me dizendo assim para mim, poxa, vocês não têm ideia como vocês estão organizados em relação a Rio Grande, que é uma terra. Em cada esquina tem 300, 400 numa mesma quadra. Porque lá não tem organização absolutamente alguma. Eu estava falando da escola de Umbanda, da teológica de Umbanda, que o pessoal disse, mas que maravilha, que coisa impressionante. Reino dos Orixás, coisas do gênero. Então nós não podemos, evidentemente, dizer que estamos atrasados. É que Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, tal forma. Mas não há grandes formações de conteúdo e conhecimento. Vocês estiveram com o Pai Moza, que é muito bom, Pai Moza, tanto o Pedro Verade e tal, mas não sobressai assim, Alvorada, alguém que seja muito bom. O pessoal é meio pequeno nessa questão do conhecimento. Realmente são feras que vocês estão falando, são, digamos assim, os ícones da religião. Em termos de fazer esse debate, e é incrível como você realmente tem a percepção que não se deve engolir e aceitar tudo. Eu acho que nós temos que questionar, às vezes, por que as rezas são realmente em jeje, tal que nem isso é, nós sabemos que não é. Conhece-se o candomblé pelo Iorubá, porque Iorubá realmente, nas roças de candomblé, eles falam Iorubá, se comunicam em Iorubá, então sabe o que estão dizendo. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não se sabe o que se diz, não se sabe o que contém as rezas. Mas está na hora de sentar realmente e dizer por que nós não temos os orixás Irocô, por que nós não temos um orixá Logum Edê, por que lá tem e aqui não tem? O que diferenciou, por que se perdeu esses orixás? E que são importantes, como o Xumaré, como o Lanã, etc., são importantes dentro dessa linha. Então eu acho que esse questionamento está na hora de fazer, Saul, inclusive acabar com esse misticismo todo, com esse tabu que a mulher realmente não pode tocar nas coisas do bará, tal. É umas coisas que tem que ser discutidas. Inclusive com relação à questão do candomblé versus batuque, e que algumas casas, quando tentam fazer, isso a gente viu em Rio Grande, exatamente, mistura o candomblé e batuque e sai daí realmente alguma coisa detestável, porque se perde todos os fundamentos em cima disso. Continua caindo naquela situação, né, Pai Rubens, que não respeita nem os fundamentos de um e nem os fundamentos do outro. Mistura os dois e fica lastimável realmente o resultado. Bem, eu acredito que não existe esse impedimento da mulher trabalhar com os orixás. Da mesma forma que muitas vezes na própria Umbanda existe aquela lei que eu aprendi na minha casa, que a mulher, se estiver menstruada, não pode fazer nenhum meró, né? Não pode fazer nenhum tipo de cruzamento, enfim. Nós estamos vivendo em outros tempos, em tempos onde existe uma evolução, e essa evolução ela é acompanhada também pelos orixás e pelas entidades. Eu não vejo nenhum problema nisso. Claro que alguns fundamentos devem ser discutidos, devem ser aprendidos, até para que nós não erramos nos nossos trabalhos diários. Em relação à evolução da nossa cidade, realmente ela é um destaque em todos os sentidos, e principalmente no meio religioso, onde pela vontade de vários líderes espirituais, com grande força da própria associação de Umbanda, nós conseguimos, através de encontros, através de palestras, dos nossos congressos que nós tivemos, fazer esse tipo de discussão. E é uma coisa que eu pedi na última vez que eu vinha à rádio, eu pedi exatamente isso, um novo seminário, um novo encontro, para que nós possamos aprender muito mais do que sabemos. Que a Umbanda realmente ela é muito vasta, com certeza o batuque, com certeza o candomblé, e essas misturas não devem ocorrer. Essa mesma preocupação que ocorre no batuque também existe na própria Umbanda, né, onde me parece que está começando a haver misturas, né, de outros tipos de crenças rituais que não fazem parte da Umbanda.
Então, acho que é importante, sim, fazer esse tipo de debate entre todas as pessoas. Desculpa, eu só quero complementar. O Saul fala em mais qualidades no candomblé. Nós temos aqui Chapanã, Sapatá, Belujá, GBTI, e se fica nisso. Lá nós temos mais 7, 8 qualidades de Chapanã. Alguns mais falantes, outros menos falantes. Com Iboalamo, que seja misturado com um Oxóssi, outro faz com Oxumaré, entendeu? Então, nós pegamos uma Yansan aqui, jamais uma Yansan vai ser. Uma mulher chorona não é filha de Yansan, absolutamente. Mas pegar no candomblé, tem uma Yansan alustral, que é chorona. Uma Yansan alustral é chorona, porque ela faz o fundamento dela com Oxum também, etc. Então, a gente tem que ter essa percepção de abrir um pouco mais essas questões, senão nós ficamos fadados a um grupo saciado de qualidades e que não expressa absolutamente, às vezes, as diferenças dentro do próprio, da própria espinha dorsal do orixá. Rubens, até ontem foi tocado num ponto de que o pessoal está desviando da tradição, no caso do fundamento. Essa evolução que o Dr. Miguel fala, o senhor acha que tem como tradição, fundamento, caminhar com a evolução, ou aí a gente tem uma redundância? Eu acho que isso a gente tem que colocar dentro da própria Umbanda, que existe uma evolução natural. Era natural dentro da Umbanda, antigamente, há muitos anos atrás, de que os Exus eram seres que, quando se apresentavam, saíam se arrastando pelo chão, bebiam marafo no chão, e a apresentação deles, até chegar a levantar, ficar de em pé, era muito complicado. Hoje, já se tem Exu que na sua primeira manifestação fala elegantemente, com uma pessoa normal, tá? Isso é uma evolução aqui. Os médios também começaram a entender que isso é muito próprio do médio, ele está colocando para fora toda a questão interior dele, dessa forma. Nós também vamos evoluir paulatinamente, e já se evoluiu, para se dizer assim, vamos quebrar fundamento. Bom, mas o que é fundamento realmente? Tem coisas que, se você fizer, você está contrariando completamente o nascedouro da coisa. Eu não posso mudar radicalmente a Umbanda da linha traçada pelo Caboclo da Sete Encruzilhadas. A mesma coisa eu não posso fazer também no Batuque e também no Candomblé. Mas algumas outras coisas podem ser contestadas e haverá uma adaptação. Eu acredito, mas é eu, Rubens, apenas Rubens, que acredito, que num futuro, que não vai ser muito longe, não se precisa mais cortar para o orixá. Vai haver uma substituição natural por outros tipos de axé branco, mineral, vegetal e coisas do gênero, que tem, fundamentalmente, a mesma capacidade de energização do que se usa com o axorô. Entendeu? Isso, naturalmente, vai acontecer. Eu tenho, em razão da inquietude que esses dois temas, esses dois assuntos têm provocado, eu encontrei algumas respostas buscando, sobretudo em Roger Bastide, e Monique Algras e Joana Ibaim dos Santos, sobre essa questão, primeiro, do Exu. E eles são unânimes numa informação. E eu começo a entender algumas coisas agora, porque senti uma falta de explicação por parte dos sacerdotes antigos. Primeiro, Roger Bastide diz, qual é o símbolo do Exu em África? É um falo. Então, na verdade, o fato de ser um falo, ele diz, o falo mostra a ancestralidade como orixá primordial, que é elemento masculino, como essência puramente masculina. Então não é que o orixá não aceite a mulher, ele simplesmente não se compatibiliza com a polaridade feminina. Então, em vez de ele trazer benefício, segundo esses três autores, são unânimes em colocar, ele traria malefícios natural por causa da energia puramente masculina, porque é o substrato, é a essência primeira masculina, como se fosse, em outras palavras, Adão. A origem primeira masculina foi criada com Elegbara, senhor do poder, senhor do falo. Então a mulher seria atingida por essa energia de lidar com o Lodê, com o Bará Elegbara, que é o Leba, aqui no Rio Grande do Sul, e outras qualidades como o Lanã e o Bará Dag. Bem, o Agelu, por ter uma polaridade mais ligada ao elemento água, poderia-se permitir à mulher ser filha de Agelu e lidar com o Bará Agelu. O suprassumo da feminilidade surge para nós, no Batuque, com a Yansan Timboá.
Então, nenhum homem poderia, em tese, lidar com a Yansan Timboá, porque a energia da Yansan Timboá agrediria o substrato masculino. Não é que o orixá queira isso. É que se recomenda que a feitura seja feita, seja por uma mulher, assim como o Baralodê seja para o homem. Em essência, isso é só pesquisa. É que eu estou tentando resgatar na essência o que vem de África, porque ali é a matriz. E todos eles colocam desta forma. Então, tem uma certa lógica, mas isso tem que ser levado ao debate. Tanto que tu vai pegar qualquer litã, verifica qualquer litã em que o Exu se corresponda com uma mulher, tem interesse com alguma parte feminina. Nunca. Todos os orixás tiveram. Xangô, até Oxalá, etc. O Chapanã teve um pouquinho de dificuldade, mas também teve a sua parte com o Euá, mas o Bará não. O Bará nunca teve envolvimento pelos próprios itãs advindos da África em ter um relacionamento com mulher. Mas aí não entra, o senhor até citou na sua palestra ontem, isso aí não está existindo uma humanização do orixá? Não é devido a essa humanização que está ocorrendo, porque é uma energia mais masculina ou mais feminina? Na verdade, quando eu me referi à humanização, é no sentido de tudo se atribuir ao orixá. Quando eu usei do exemplo, há muitas coisas que são dadas como características que são partes negativas no ser humano que eles atribuem como, isso é, imagina se não vai ser, por exemplo, filha de Yansan, né? Filha de Yansan é filha de Iemanjá. Então há sim os estigmas que não fazem parte do orixá, isto aí. Então estão humanizando. O filho de Chapanã sempre vai ser uma pessoa depressiva, uma pessoa que vai se queixar da vida, pode estar bem, mas não é assim. Existe uma tendência. Mas quando eu falei que é parte do orixá e parte do humano? Parte do orixá é quando as coisas são vitais, quando nós temos que tomar decisões que possam até inclusive nos colocar em risco de morte. Numa situação, eu usei o exemplo colocando fogo no plenário, as pessoas, aí o orixá, que o Molubá dizia, reage, ele não é na ação, é na reação. Nós vamos ver o caráter, e como o orixá ele vai valorizar a nossa existência, ele vai se preocupar com o meu bem-estar, vai me intuir e vai fazer com que eu tenha reações de acordo com o meu arquétipo. Então aí eu vou ver, de repente, vocês vão perceber o Rubens empurrando vocês pela janela. Mas isso não é, muitas vezes, valorizada a questão da reação. Acha que a ação é a presença do orixá. A ação nós nos mascaramos. É tudo premeditado. Sou simpático, sou solícito, sou educado. Mas na reação, não. Conforme, e até usei o exemplo de Xangô. O pai Jorge Verade, ele é muito solícito, mas tu disse alguma coisa contra ele, ele gosta de fogo na tua cara. É uma característica dos filhos de Xangô serem explosivos, vulcânicos. Tanto que os desenhos aparecem labaredas saindo pela boca. Então, uma questão do humano, muitas vezes, é colocado no orixá. Só que o orixá, ele está muito mais preocupado em nos dar um norte. São coisas que são vitais. A maioria das nosso dia a dia não são vitais. Nós perdemos muito tempo na vida. E o orixá não está presente nessas coisas. São escolhas nossas. Mas aquilo que é importante para o nosso crescimento, ele coloca o dedo, nos cobra. Nos dá acende uma luz vermelha quando nós não estamos no caminho. Então essas coisas que eu coloquei em relação. Agora, essa não é da sexualidade, mas é do elemento masculino. Inclusive a própria Monique Algras coloca que há uma reação nos hormônios testosterona, essa palavra para mim é difícil dizer, mas enfim, esse hormônio masculino, ele é muito mais ativado com a energia do Bará, e isso na mulher causa uma reação. Então, por isso que ele falou, não é porque o Bará rejeita a mulher, é que é uma energia masculina de polaridade nos primórdios, na criação, ela é hominal, masculina, enquanto que a Yansan, que para eles usam uma outra qualidade, para nós seria a Timboá, é uma Yansan que deve ser manipulada somente por mulheres. Mas veja, estou conjecturando coisas de pesquisa. Não é isso teria que ser levado a um debate e trazer opiniões de pessoas que realmente se preocupam com a teologia afro-brasileira. Pai Saul, hoje, então, no seu entendimento, haveria, então, essa, entre aspas, proibição
do homem trabalhar com a Timboá ou da mulher trabalhar com o Bará? Eu penso, Gustavo, que não seria do fundamento há proibição. Isso tem casas, por exemplo, se tu pegar a cabinda lá, o pai não é impossível. Ele não aceita, não há diálogo. Só que não explica. É porque foi feito assim, essa coisa que o Rubens falou. É aquela coisa de, é assim, mas não se pensa sobre o assunto. Estudando, se percebe que há um certo dano fazendo isso, até na psique da pessoa, na energia que vem desse orixá. Parece que não há compatibilidade. Mas há opções. Eles colocam que no caso de lidar com o Elegbara, que é esse para nós representa o Lodê, a necessidade de ter, se é a mulher, o homem que faça isso para ela. Que ele faça aquilo que se chama no candomblé de Axogum, que faça os rituais, que faça a manutenção, mas é sentado para ela. Não é que ele não aceite ficar na casa de uma mulher, é que ele pede que a energia seja masculina para fazer a manutenção. Assim como no Atimboá pode ser um babalorixá, mas que dê preferência à mulher fazer a manutenção desse. É isso, até aqui. Mas há ainda muito que se... apenas a ponta do iceberg. Pai Rubens, também aproveitando essa linha de pensamento do Pai Saul, qual seria a sua opinião? Olha, nós, seres humanos, antropomorfizamos. Nós imaginamos os anjinhos com o cabelinho loiro, asinhas e etc. É preciso que façamos isso. Ora, nós estamos falando de senhores de energias. Não são energias, os orixás não são energias, são senhores das energias. O senhor da energia eólica é Yansan. O senhor da energia solar é Oxalá. Mas isso é muito pouco, são muito mais do que isso. Então, nós pegamos e antropoformizamos. Bom, quando o Xangô morreu, em 1400 e pouco antes de Cristo, esse homem, como tinha capacidades divinas, ele manipulava bem as coisas da natureza. Esse é o nosso quarto rei de Oió, esse vai ser o nosso Xangô. Então, por isso se tem o formato do algum guerreiro, mas são energias, senhores de energias, não tem formato absolutamente algum. Claro que como uma energia pode estar centralizado com maior força na polaridade masculina ou feminina. Se o homem tem a testosterona, a mulher tem evidentemente também o sistema glandular dela, o estrógeno, que é próprio da mulher. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos injetar estrógeno no homem. Há uma incompatibilidade. Como há incompatibilidade com questão de algumas energias advindas dos orixás. Porque se diz assim, poxa, mas o orixá é masculino ou feminino? Se tem dúvida que o orixá é metá, ou seja, o Xumaré é metade, é homem, metade mulher, Logum Edê é a mesma coisa, tal. Não existe o orixá metá. Um diz que o Sanha é feminino. E a gente sabe que, na verdade, é uma energia com polaridade masculina. Todos têm. Só não tem o Lorum. Só não tem o principal. Outras divindades todas têm a sua sexualidade, sim. Dr. Miguel, compartilhando as opiniões do Pai Saul e do Pai Rubens, você pode nos comentar algo a respeito? Não, eu concordo plenamente. Às vezes existe essa confusão do um orixá ser tanto masculino durante 6 meses, o outro 6 meses feminino. Na verdade não é bem assim, é como se fosse um estudo de uma Bíblia, depende da interpretação das pessoas, muitas vezes acaba direcionando o entendimento de uma forma totalmente que não corresponde à realidade. Então exatamente, concordo plenamente com o Rubens, né, depende dessa interpretação, né, da pessoa. Muito bem, nós vamos pedir um espaço comercial, vamos colocar algumas curimbas e antes vamos ver as solicitações que nos chega, James, de algum. Pai Saul, antes vamos citar nossos patrocinadores. Claro. Móveis de Face, Gaval Elétrica Mecânica, Brilho da Lua Transportes, Automecânica Medeiros, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Ervanária São Carlos. Inclusive, Ervanária São Carlos, que tem um horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das 9 às 15 horas, também sem fechar ao meio-dia. A Escola de Teologia Umbandista e uma realização da Associação de Umbanda Caxias com o apoio da Confurbrás. Os pedidos que nos chegam aqui, Pai Saul, Leonardo de Oxalá pede Oxóssi Cavaleiro de Aruanda, de Rita Ribeiro. Evandro de Oxalá pede um ponto do Exu Capa Preta e Gustavo de Ogum pede ponto de Exu da Porteira. Vamos lá.
Pedra rolou, pai Xangu, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirma o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirma o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Pedra rolou, pai Xangu, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirma o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Afirma o ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Pedra rolou, pai Xangu, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. É o povo do amor, é o povo do amor. Povo cigano é o povo do amor. É o povo do amor, é o povo do amor. Povo cigano é o povo do amor. Povo cigano não tem morada, sua morada é na beira da estrada. Povo cigano não tem morada, sua morada é na beira da estrada. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 oh, povo cigano é o povo do amor. É o povo do amor, é o povo do amor. Povo cigano é o povo do amor. É o povo do amor, é o povo do amor. Povo cigano é o povo do amor. Quem é de boa noite, boa noite. Quem é de a benção, a benção. Boa noite. Vamos firmar ponto para Exu da Porteira. Botão de ferro, cadeado de madeira. Botão de ferro, cadeado de madeira. Exu, toma conta. Exu, presta conta. Seu Exu, fecha nossa porteira.
das chuvas de todo o ano dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom. Muito bem, estamos de volta depois de atender as solicitações. Eu passo mais uma vez os telefones para você, caro ouvinte. 3221-2658, repetindo, 3221-2658, 3221-7653. Quem vos fala é Saúl Ogum e convido você a entrar em contato conosco, dando a sua sugestão ou fazendo suas perguntas. Hoje, dois ilustres convidados, Dr. Miguel de Nanã e Rubens de Chapanã. O Dr. Miguel em off aqui me pediu para falar mais sobre o evento de ontem, desse nono seminário da Afrobras, então deixo a cargo do Evandro de Oxalá e também do James de Ogum, que estavam presentes. Paixão, nós estávamos aqui conversando e temos duas perguntas para serem feitas. Eu vou fazer uma para o Dr. Miguel e o pai Rubens também pode responder. Quando se tem um orixá trocado, quando se faz uma obrigação trocada, além de ser muito difícil de desfazer, houve até a sugestão no evento de se formalizar uma banca, um conselho de babalorixás que pudessem jogar isso em conjunto e achar uma solução mais viável. Isso é uma utopia ou tem-se condições de fazer, levando em consideração o ego de cada pai de santo, de cada babalorixá? Temos condições de fazer isso ou não? Primeira pergunta. E a segunda é por que, isso foi um ponto que foi tocado ontem no evento, por que muita gente se socorre de muitas religiões? O cara tem que ser do candomblé de Angola, o cara tem que ser da nação, o cara tem que ser da Umbanda. Por que essa mistura? Chegando a quase o ponto assim, de 7 dias para a semana, 7 tipos de cultos, digamos, uma mesma fundamentação, uma mesma origem, uma mesma prática, mas 7 cultos realizados diferentes na semana. Na segunda é o candomblé, na terça-feira ele nação, batuque, quarta-feira umbanda, e assim ele vai progredindo, termina no domingo com a missa da manhã. Bem, a minha opinião, assim, as pessoas, elas buscam através da religião um alicerce, uma força maior para que possam conquistar algumas coisas materiais e algumas coisas pouco espirituais na vida dela. Não estou falando de todos, não estou generalizando. Eu noto através das casas que eu visito, da minha própria casa, os próprios praticantes da religião muitas vezes não sabem muito bem o que está acontecendo ali. Não existe um entendimento e nem uma afirmação completa do que eu sou um bandista. Para que você possa entrar definitivamente numa religião, você tem que ter essa vontade, este conhecimento, sentir realmente no teu coração de que ela é o suficiente para te deixar feliz, na busca de uma saúde completa mesmo, nessa saúde, na própria definição da palavra. E não está havendo esse encontro na maioria das pessoas, porque as religiões, principalmente as espiritualizadas, elas não oferecem o material para as pessoas. Elas oferecem simplesmente um crescimento espiritual, um autoconhecimento, uma reforma interna, né, uma prosperidade interna espiritual. É isso que, na minha opinião, é por isso que existem essas religiões. E não é isso que as pessoas vão em busca. É por isso que elas ficam pipocando, né, de casa em casa, ou pipocando de religião em religião, e na verdade não se encontrando. Em relação à primeira pergunta, na minha opinião, eu acho que no momento eu posso chamar de sim, de utopia. Pelo ego, pela proteção, né, do babalorixá, da sua própria casa, da perda, ou da vergonha, enfim, eu não sei qual é a palavra mais certa de usar.
Eu acho sim um pouco. É necessário sim ter um pouco mais de organização, de vergonha na cara, no sentido de, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso deste conhecimento para buscar a evolução. Isso, humildade. Isso sim, principalmente no batuque. Existe a falta sim de humildade, não de todos, repito, mas principalmente dos babalorixás que de algumas grandes casas, inclusive, que acham que estão com o poder, e o poder não é deles, é dos orixás. Pai Rubens? Eu gosto muito de medicina. E sempre penso que eu seria um médico um pouco falido. Porque eu faria, parece até uma plataforma de política, né? Eu faria um trabalho em que o paciente estaria em primeiro lugar, personalizado. Porque eu não poderia administrar um medicamento nele sem fazer os exames necessários suficientes para detectar. Eu não iria testar o meu paciente como vítima na minha mão. Ora, enquanto você estiver na Umbanda e eu disser que você é de Xangô, é de Ogum, tudo bem. Mas se eu mexer no teu ori, eu botar a chorô no teu ori, para o orixá errado, é como mexer e dar uma medicação testando a pessoa para ver se está certo. Por que não fazem? Por que os doutores não fazem uma banca? Eu disse, mas por que vocês não se reúnem numa banca todas as quarta-feiras e vão conversar sobre doenças? Para ver que... Porque cada um tem seu ego. Não, se eu disse, está dito, eu não vou conversar com outro amigo meu. Passa-se o mesmo com os pais de santo, que deveriam jogar para uma pessoa, mandarem alguém de confiança para reatestar e mais uma terceira opinião se fosse o caso. Porque é muito comum você jogar, vai para a segunda pessoa, às vezes os orixás são parecidos com Chapanã, com Oxalá, por exemplo, dá essa mistura. E tu tem que jogar, porque tu vai fazer a cabeça de uma pessoa. Então a responsabilidade é muito grande. Agora, se tivesse uma banca, todos teriam que fazer a mesma coisa, seria mais fácil. Filho, olha, passa pela mão do fulano. Eu estaria compartilhando essa responsabilidade. Mas todos fariam a mesma coisa. Agora, isoladamente, eu não acredito que algum pai de santo hoje pegue um filho, mande para outro, porque parece que não tem firmeza. Vai na casa do avô dizer que não tem firmeza na minha mão. Entendeu? E quanto ao fato que da segunda pergunta, que era... por que as pessoas procuram várias religiões? Na verdade, eu acredito que, na verdade... Nós temos batuque. Aqui em Caxias do Sul não tem muitas casas que façam só batuque. Tem. Mas normalmente é misto com umbanda. Então, batuque, umbanda. Lá para essas regiões realmente de Alvorada, de Cachoeirinha e tal, é muito mais batuque do que umbanda. Umbanda praticamente não existe. E quando tem quimbanda. Gosto muito de trabalhar com os eixos dele, fazer aquelas festas e tal. Acho que o fato de ser um bandista e de nação é compatível. Perfeitamente compatível. Já não acho compatibilidade por ser um bandista e ser kardecista. Ou ser de nação e ser kardecista. Que diferem muito. Não tem ritual absolutamente algum. Então acho que as duas podem. Agora que não pode ter várias religiões, evidentemente. E até digo que dentro da própria casa onde se vai fazer as consultas, você tem que cuidar muito, porque as pessoas às vezes consultam 5, 6 caboclos no mesmo dia. E acabam se chocando essas informações. Trabalhou? Evidente. Então, a mamãe mandou escolher esse aqui, eu vou nessa consulta aqui. Não, então, da mesma forma, você precisa ter uma religião? Precisa, senão é um barco à deriva. Você precisa ter uma religião para ter um fundamento, para ter uma razão de existir. É como dizer assim, não acredito em Deus. Ora, se não acredita em Deus, ou se você não acredita em vida após a morte, certamente não acredita em Deus. Como é que Deus faria algumas pessoas paraplégicas, tetraplégicas, morando na rocinha, com fome, com frio, e outros nascendo fecundamente em berços de ouro, ricos? Então não existe Deus. É preciso acreditar que há vida após a morte. E isso, não importa que religião te leve a esse conceito. A melhor religião do mundo é que ela te faz sentir melhor como ser humano. A nossa Umbanda é a melhor do mundo. Não é. É onde eu me realizei como ser humano. É onde eu me equilibrei. Naquela questão da religião, das recompensas materiais e espirituais, eu vou ler uma pequena anotação que eu fiz da fala do Pai Moza. O objetivo da religião é ligar o indivíduo com o sagrado, sem a pretensão de recompensas materiais. Claro, nós podemos ter certeza disso. Haverá uma melhora
uma recompensa material na vida do indivíduo, poderá ocorrer isso, mas não em função de ter ido buscar na religião e em função disso ganhou na Mega Sena, conseguiu resolver um problema, vender um terreno. Mas por quê? Porque essa religião conseguiu trazer ao indivíduo uma sensação de melhora, onde ele conseguiu começar a enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Onde ele conseguiu perceber que nem todo dia é um dia de tempestade, não é um dia de chuvas torrenciais, mas que de vez em quando isso se aplaca e vira um dia nublado, podendo ter espaços de sol nesse dia. Então, essas melhoras que podem acontecer no aspecto material da vida das pessoas são puramente melhoras do seu sentimento, do estado espiritual, do seu psíquico, de aceitar as coisas mais positivas da vida, até mesmo nos pontos negativos das ocorrências cotidianas. Essa é uma fala interessante, mas ela é um tanto premeditada, né? E não traz fato novo. O Mozart ele tem um conhecimento, só que ele leu, né? Isso tem que ser registrado. A religião, a nossa prática, isso eu falei ontem, isso era motivo para um outro debate, mas o debate em Porto Alegre é mais complicado que aqui, porque Porto Alegre é capital. E tudo que é da capital parece que tem mais valor que o interior. Então existe também uma cultura oficial. É importante lembrar, e foi falado um pouquinho antes, que nossa religião valoriza o corpo. Bem, se ela valoriza o corpo, ela já tem um diferencial das outras, onde o corpo é motivo de pecado. A nossa não é motivo de pecado. A nossa religião, o corpo é motivo de júbilo, e aonde se torna, no decorrer da existência, o recipiente do axé, que é do orixá. Então, sem o corpo não há orixá. Nós somos aquilo que o Anael falou muito bem, o okutá. O okutá do orixá. Portanto, ninguém procura a religião pela religião. Alguém procura a religião ou para se conhecer, para expiar suas culpas, o peso da cobrança, da dor, da alma, ou para resolver impasses das suas vicissitudes, do seu dia a dia. Todas elas estão ligadas àquilo que o africano nos coloca de uma forma muito inteligente. O Aie e o Orum, eles não são distantes. Eles estão interlaçados. Então tudo é sagrado. Nós é que profanamos o sagrado. O sagrado está aí, está aqui. Nós estamos falando. Quando no Evangelho diz, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Porque nós estamos conectados. Então não há motivo de eu estar no templo para ser sagrado. E a Umbanda nos ensina isso. Nós somos o templo. Claro que é um local específico para uma reunião. Templo quer dizer círculo. É isso, se reunir. Então, essa questão de falar porque a religião, porque o material, mentira, hipocrisia. A religião, tanto é que os evangélicos vão bem porque eles dizem, para ti a ser aceito por Deus é que tu tem que estar bem. Como que um homem vai estar bem, e a Igreja Católica tem uma culpa nisso, de querer tornar quanto mais pobre, mais perto de Deus? Mentira, mentira. Tu tem que estar bem. Se a pessoa não está bem, se tu vai frequentar um bando e tu começa a ir mal, tu não, vou correr desse lugar aí. Ele está me trazendo azar. Agora, se tu começa a ir bem, tu começa a gostar mais da Umbanda, não é? E até, Pai Saul, uma coisa que nós discutimos muito e vem a corroborar, para existir religião tem que existir caridade. E como é que tu vai prestar uma caridade se tu não tem nada para dar em troca? É uma redundância. E tem muitas formas de caridade. Caridade não é só monetária. A caridade é tu poder ouvir alguém e ficar realmente tocado pela dor do outro. O Rubens está passando por um problema, eu estar do lado dele nesse momento, pô, cara, vamos compartilhar esse momento. Isso é caridade também, ouvi-lo. Então há muitas formas de caridade. Na verdade, a minha argumentação se referia mais a esse ponto, não no ponto monetário, como tocaste. Sim, mas a procura da religião é uma dor. Sim. É uma dor. É uma dor. A pessoa não está bem, ela não está centrada, ela está precisando de algo. E quando nós somos privilegiados, eu considero nós religiosos, e quando eu falo nós, afro-brasileiros, nós recebemos um axé da África,
porque nós temos a condição de nos descobrir através do orixá. Que as outras religiões não têm, é Deus. Só que o africano sabe que existe Olorum, mas como vamos cultuá-lo? Então nós temos que cultuar antes, e aí a questão da mitologia, o nosso orixá, o nosso substrato, vamos buscar fora para depois desenvolver dentro, e trabalhar esta essência, essa centelha que nós trazemos enquanto espíritos encarnados, e temos o privilégio de nos conhecer, e quando descobrimos a nossa essência, uma coisa que vocês vão perceber na vida, tudo começa a dar certo. Tudo se encaixa. Isso vem agora com a física quântica, vem com a neurolinguística, vem com a questão do sistema holográfico, pensa... Sim, mas tudo isso desde que tu encontre teu substrato. Aí as coisas fluem. Pai Saul, chegou uma pergunta aqui para o pai Rubens. A Elisandra, ela fala o seguinte aqui: até há pouco ela era de Yansan com Ogum e trabalhava numa casa. Foi para outra casa e deram ela para Xangô e Iemanjá e não deu mais nada certo. Como ela pode fazer para saber o que é certo? Tudo bem. Eu tenho depois, antes, uma pergunta para o Saul, porque é interessante nós aproveitarmos e crescermos juntos, ou trocarmos opiniões, e até vocês podem também falar a respeito. É engraçado, mas não se acende uma vela para Deus. Vocês já acenderam uma vela para Deus? Ou vocês acendem para Jesus, para Santo Antônio, para São Jerônimo, etc. Por santos. Se cultua os orixás, se acende. Por que não para o Olorum? Por que não há um culto ao Olorum? Por que não se acende uma vela? Por que não se faz realmente trabalhos ou oferendas para o Olorum? Isso eu gostaria que fosse discutido depois na mesa. Olha, Elisandra, realmente a questão de mudar radicalmente, porque houve uma mudança radical, né? De Yansan Ogum para Xangô e Iemanjá. Não tão radical porque são do fogo, os dois primeiros, né? Mas depois muda o adjuntor de forma um pouco... Tu tem que procurar. Eu não sei se isso é de nação, se te deram, porque tem casas de umbanda que a pessoa trabalha com caboclo de Yansan e se acha que é de Yansan. Você tem que ver se foi jogado isso. E nada como fazer diferente daquilo que já se disse aqui. Você tem que procurar uma pessoa realmente que seja idônea. Se precisar, se você fez realmente seus fundamentos, fez seus assentamentos para um orixá, tem que procurar uma nova opinião. É que nem um médico. Você vai num médico e diz uma coisa, outro diz outra, contrariamente ao que estão te dizendo. Você tem que procurar uma terceira opinião para assentar. Porque o importante é assim, depois de um certo tempo, quando você troca o orixá, essa troca praticamente não existe. Porque aquele orixá, tu passa a ser filho daquele novo orixá, a manifestação é dele. Então você era filha de Obá e deu Yansan. E você senta para Yansan, tu vai ter dois orixá. Quando tu descobrir aquele do Obá, tu vai ter Yansan e Obá, e vai ter que fazer os dois. Então ela vai se ocupar com a Yansan, não vai se ocupar com a Obá. Então é interessante, Elisandra, que tu procure uma pessoa realmente idônea, tá? E que possa fazer um terceiro jogo para ti. E se tu está te sentindo mal, porque o mau reflexo é esse. Você começa a se sentir mal quando o orixá está errado. Isso não é presunção se dizer que se conhece isso, mas realmente, quando não está bem sentado o orixá, como diz o Saul sempre, nós podemos se enganar com o orixá, mas o orixá não se engana com a pessoa. Né? Então, se tu não está te sentindo bem, alguma coisa pode estar errado. Então volta e joga com uma pessoa realmente da tua idoneidade, tá? Quanto ao que eu perguntei, eu gostaria que fosse discutido pelo mestre Saul, pelo doutor Miguel. Pai Saul, no meio de todas essas feras a gente responder, né, Evandro? É meio pretensão. Pai Rubens, me ajude e me corrija se eu estiver errado. Acredito que a gente não cultua a Deus, não cultua o Olorum diretamente, até como nós estamos num período de evolução, estamos encarnados, eu acredito que é uma energia cósmica tão grande que nós não temos acesso. E nós precisamos do orixá, dos anjos, dos santos para fazer essa ligação. Acredito que nós estamos muito distante e precisamos desse elo de ligação. Por isso que não se cultua ou não se tem esse contato direto com ele. Que seria o caso dos orixás. Precisamos dos mensageiros para ter acesso. Nessa situação, os orixás, acendendo a vela aos orixás, estaríamos, por assim dizer, rogando aos nossos intermediários junto ao Olorum que
ouvisse as nossas necessidades ou os nossos agradecimentos por não termos uma envergadura tão grande o suficiente para tal contato. Bom, a minha opinião, eu sou o Leonardo de Oxalá. A minha opinião é que se tu está acendendo uma vela para algum orixá, supostamente tu está acendendo essa vela para Deus. Tu está acendendo uma vela para Ogum, tu está buscando a essência de Deus que está em Ogum. Tu está buscando, acendendo uma vela para Iemanjá, tu está buscando a essência de Deus que está em Iemanjá. A minha opinião é essa, eu sei se os colegas concordam. Pai Rubens, eu tenho algumas convicções que são íntimas, né, e são independentes da Umbanda, das nações ou da ligação dos orixás, mas um simples pensamento positivo, um simples pensar, um simples querer, já não estaria nos ligando com Olorum, com Zambi, ou com o Ser Supremo Maior. Eu tenho essa convicção minha que o ato de acender a vela, ele é um ato, né? Mas se esse ato não estiver vinculado a um pensamento, a um querer, a uma intenção, a uma boa energia, ele é um mero ato. Para mim é um conjunto da ritualística de acender a vela. Desde é como se fosse passado, na minha opinião, um cordão entre cada orixá. Né? Lá pega o Oxalá, pega o povo d'água, né? O povo do Oriente, o Oxóssi, Xangu, Ogum, né? A linha africana, os boiadeiros aos Exus. Existe todo um ritual de iluminação nossa para as entidades, porque eles possuem a luz própria. Essa ligação energética, na minha opinião, né? Essa devoção, essa oferta, né, da vela. Então é isso que eu acho que é mais importante. Eu concordo com vocês, mas eu acho que é mais ritualístico, é mais esse ritual ligado à energia dessa luz. Doutor Miguel, chegou uma pergunta aqui que vem combinar com o que o senhor está falando. Nos pedem assim, até não sei quem que mandou o pedido. Uma pessoa que ainda não está preparada para se aprontar ou que não quer viver da religião. Como ela faz para se aproximar dos pais e ser um representante na Terra dessa energia? Se é possível, sem os aprontes. Todos podem se aproximar do Pai, de Deus, de Jesus, seja qual for a entidade de que ela acredite. Existem várias formas, vários caminhos para se chegar a isso. Só que nas religiões, tanto Batuque quanto na Umbanda, exige-se sim o axé, exige-se a presença do pai de santo ou do babalorixá. É necessário. Então, se ela quiser entrar para a religião, as religiões afro-brasileiras, ela tem que aprender, tem que aceitar esse tipo de ritualística de axé, de receber esse conhecimento por intermédio do chefe de terreiro. Eu quero que culmine, né, a nossa linha de pensamento com o Pai Saul, então, a respeito da questão de por que não oferendar a Olorum, por que não há um culto a Olorum. Olha, eu já pensei sobre isso algumas vezes, Rubens, e fazendo até por analogia, na teologia judaica cristã, Deus é desmembrado em uma tríade: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Estas três manifestações elas são partes de um mesmo ser, do mesmo Criador. Quando nós praticamos as religiões afro-brasileiras, e aí eu falo agora em nome do Batuque, eu fiquei pensando, bom, nós estamos direto com Deus Filho? Não estamos direto com Deus Filho. Nós estamos direto com Deus Pai? Também não. Diretamente não. Mas indiretamente sim, através daquilo que nós nominamos de Espírito Santo.
Porque neste momento das práticas afro-brasileiras, nas práticas do batuque e do candomblé, sobretudo essas duas, nós estamos manifestando o Espírito Santo. Como? Através do orixá. O orixá é uma manifestação do Espírito Santo. E nessa trilogia o Espírito Santo é a força mais atuante, porque ele é a ação desta trindade, ele é aquilo que faz. É o movimento, é o axé. Então, o Espírito Santo nessa tríade é o axé de Deus. É aquilo que faz com que as coisas... Nem uma folha se moverá, senão por vontade de Deus, através do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito de Deus no espírito dos orixás. Por isso não é uma religião politeísta, é uma religião monoteísta, porque nós cultivamos essa chama, que o Léo colocou muito bem, dedicada a Ogum, a Iemanjá, a Oxum, a Iansã, que são espíritos santos, espíritos elevados, espíritos angelicais, até se quiserem colocar, que representam Olorum. O Espírito de Deus no Filho, na carne, já esteve. Alguém muito santificado que esteve entre os homens, entre as mulheres, mas não está, vai voltar, segundo diz. Mas no momento nós temos a opção de lidar com o Espírito Santo. E é isso que nos faz, que nos liga, ou tenta nos religar, como diz da palavra, com a divindade maior, que é o Olorum. Então, nós somos adeptos de uma religião que cultua os orixás, mas nesta interpretação, orixás enquanto espíritos santos, espíritos divinos, espíritos emanados de Olorum. E por que não acender uma vela para o Olorum? Não tem problema, claro, pode, claro que pode, não há problema nenhum em cultivar o Olorum, não há essa proibição. Ah, mas isso é um atrevimento? Não, em hipótese alguma, também pode. O que não podemos é botar lá Casa do Saúde Olorum, aí é uma loucura. Aí tem que ser internado. Mas cultivar a santidade, buscar Olorum, claro que sim. Por que não? Pai Saul, aproveitando a dona Maria Arlinda, ela quer um conselho, pois ela ainda não tem uma religião. Mas ela enxerga vultos e geralmente acontece o que ela fala. E é discriminada pelas pessoas. O pai Rubens acho que quer responder. Eu tenho um reumatismo crônico, eu não responderia, deixaria para o Saul, mas como ele está com problema de garganta, acho que vocês viram, está chupando pastilha aqui toda hora, já é o segundo pacote de pastilha que ele está chupando, eu vou tentar responder. Então, Dona Maria Arlinda. Maria Arlinda. Maria Arlinda. Bem, a Dona Maria Arlinda tem um problema de ver manifestações, vultos, o que parece ser, a princípio, um desenvolvimento de mediunidade. E geralmente acontece o que ela fala, ela diz aqui. Que nós chamaríamos de talvez precognição, ou cognição propriamente dito, né? É prever com antecedência o que vai acontecer. Ora, uma mediunidade não desenvolvida, dona, cria problemas de uma intoxicação de que a gente chama no corpo astral da pessoa. Né? Nós temos o corpo astral que não desenvolve essa mediunidade com reflexo no psicossoma do ser humano, com reflexo na questão de saúde da pessoa. Então, eu tenho que desenvolver, no mínimo, porque desenvolver a mediunidade, e mediunidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. Desenvolver é você trabalhar essa mediunidade. Você é um cantor, mas você não vai gravar um disco porque é cantor. Você precisa trabalhar a sua voz nos seus momentos errados, no si, que você não está pronunciando direito, os seus agudos, para poder lançar um DVD. A mesma coisa se trata da mediunidade, é desenvolver, é você conhecer aquela disposição que você tem para realmente receber um espírito, trabalhar com ele, etc. Então, seria interessante, Dona Maria Arlinda, que a senhora buscasse uma religião que trabalhasse nessa linha de ação. Ou o kardecismo, né? Ou a Umbanda, etc. Mas não quer dizer que seja propriamente dito isto. A senhora pode trabalhar em termos de como é que eu posso me liberar sem estar numa religião desse tipo? Como é que eu posso me sentir melhor? Ora, a mediunidade não é um prêmio, mas também não é um castigo. É simplesmente uma missão que a senhora tem. Aceita antes de encarnar. Você pode ir para uma ONG, você pode fazer trabalhos em termos de oncologia infantil, você pode ir para um asilo, você pode liberar essa energia de outras formas, de forma a se sentir melhor como ser humano. Ora, você estando equilibrado, porque normalmente quando tu tem aqui enxergando vultos e etc, é uma coisa
aparentemente apavorantes. Claro que você pode trabalhar isso com o passar do tempo. Você pode... nós vimos no curso lá sobre, digamos, olfatismo, clareolfatismo, que é você sentir cheiros, né? Você pode sentir cheiros ruins, cheiros de putrificados, etc., que são a presença de espíritos daninhos. Mas se você sentir cheiro a vela, cheiro a charuto, a presença de espíritos bons, cheiro de perfume, etc, etc. Então, se você ao menos tiver uma opinião formada a respeito disso, ir numa casa de umbanda ou numa casa de batuque, que alguém jogar para você, já dá para saber se é ou não realmente algum efeito espiritual. Porque tem muita coisa que se interliga e está a dificuldade de se trabalhar. É que se sendo uma coisa paranormal ou se é uma coisa de mediunidade. Tem muitas coisas que não são. Precognição, por exemplo, não precisa ser exatamente uma forma de mediunidade. Ela pode ser, se fazia ler, por exemplo, pessoas com visão ou clarividência. Colocava um envelope, uma coisa escrita dentro do envelope e a pessoa tinha que adivinhar o que era. Isso é mediunidade? Não é mediunidade. Isso é clarividência. No entanto, não se trabalha nesse sentido. Então, dona Maria Arlinda, a meu ver, a senhora realmente deveria procurar uma casa em que pudesse verificar se isso é um sinal realmente de mediunidade ou se simplesmente que precisa ser desenvolvida num centro ou se isso é uma forma de mediunidade normal nos seres humanos. Você pode ser católico, apostólico, romano, você pode ser evangélico e continua com essa mediunidade. Muito bem, o tempo está se extinguindo, nós temos que colocar no momento da prece. Eu quero só para dizer para o Dr. Miguel, ele deixou a pergunta e nós acabamos não contemplando o que ele pediu. Ficou definido, Dr. Miguel, nesse evento da Afrobras, no 6º seminário, que vai se tentar evitar a migração de elementos do candomblé para o batuque, que é um desrespeito tanto para o candomblé como para o batuque, não se deve misturar essas duas práticas religiosas. Ficou-se definido a importância de se consultar o orixá e quando se está com sintomas que não correspondem, fazer como houve hoje no programa, perguntas e procurar um babalorixá, até a federação, para tentar auxiliar as pessoas. E ficou-se definido que deve haver uma aproximação entre o candomblé e o batuque para discutir as suas práticas e ver aonde está a diferença, porque, como disse a mãe Arlete muito bem, essa diferença nos aproxima. E uma auxilia as outras, ou práticas. Uma eu aprendo com o candomblé, o candomblecista aprende muitas coisas com o batuque, e nós somos irmãos. São roupagens diferentes, mas o substrato é o mesmo. O pilar de sustentação é culto ao orixá, tanto numa como na outra. Então ficou definido essas coisas. Eu quero que vocês rapidamente, 2 segundos, se despeçam. E nós vamos encerrar. Quero agradecer a presença dos ilustres convidados, que eles são muito queridos e são sempre bem-vindos. Não precisa convidar o Rubens. Ah, posso ir, Rubens? Claro que pode. As portas estão sempre abertas, pai Rubens. Eu quero deixar meu boa noite, agradecer a presença de todos aqui da mesa, aos nossos convidados, pai Rubens, pai Dr. Miguel. Pai Saúl, obrigado pela oportunidade mais uma vez, agradecer a nossa técnica que nos auxilia, deixar meu saravá, uma boa semana a todos e podemos nos reunirmos no próximo domingo no mesmo horário. Boa noite a todos. Me despeço dos ouvintes no programa de hoje, desejando uma boa semana com a cobertura do Pai Oxalá sobre vocês. E que no próximo domingo estejamos novamente compartilhando de algum tempo, trocando ideias, respondendo a perguntas e atendendo os pedidos de vocês. Forte abraço e muito axé. Bom, desejo a todos que tenham uma ótima semana e encerro deixando uma mensagem aqui do Chico Xavier. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Boa noite. Quero deixar meu boa noite a todos os ouvintes, meu agradecimento ao Pai Saúl pela disponibilidade do convite aqui, da presença na mesa, aos colegas de mesa também, James de Ogum, Evandro de Oxalá, Léo de Oxalá, aos nossos convidados, ao Pai Rubens, né, ao Pai Miguel também. Quero deixar, por fim, um especial abraço à minha esposa também, Daiane de Ossanha. Uma boa noite a todos os ouvintes. Uma boa noite
à mesa, a todos os ouvintes, agradecendo novamente aqui o convite de estar presente. A gente sempre leva muita informação, a gente aprende muito com toda essa equipe aqui. Muito obrigado. Quero dar boa noite. Não quero dizer que o Saul, como eu disse da outra vez, ele ficou bravo. Fica com Deus. Eu não quero ficar com Deus, tá louco? Ficar com Deus, eu estou morrendo. Mas é uma satisfação, um prazer estar com vocês. Eu quero dizer que eu estou aqui nesse programa hoje porque eu sonhei essa noite que eu estava subindo uma montanha tudo iluminada. Certamente cada farol desses a iluminar essa montanha era um de vocês. E eu custei, desde as 6 da manhã, estou falando com o Saul para ele me interpretar esse sonho que era para vir no programa. Ele disse, não, mas está errado a tua interpretação, isso quer dizer que o mundo vai terminar amanhã, não sei. Aí me encheu de explicação. Às 7h30 eu consegui convencer ele que era para estar no programa, justamente para subir essa montanha e ver essas pessoas de nível elevadíssimo e que fazem realmente, traduzem a religião numa coisa séria, numa coisa muito bonita. É por isso que eu amo a Umbanda, não só pelos seus fundamentos, mas pelas pessoas que estão na Umbanda, e vocês certamente fazem parte desse contexto. Boa noite. Bem, depois de uma colocação tão poética do Rubens, todos vão ter uma noite de domingo agradável e um bom início de semana. Aqui eu recebo a Tamires de Ançã e Lia de Ançã, oferecem Inhansã de Rita Ribeiro para a dona Rita de Ançã. Então, muito bonito a dedicatória. Agradeço a todos, não vou nominar porque são muitos, mas renovo meus cumprimentos aos caros ouvintes. Agradeço a presença de cada um e cada uma que está aqui no programa. É sempre um prazer estar nos domingos à noite aqui na rádio. Vocês tornam a semana muito mais agradável, como o Rubens colocou muito bem. Agradeço muito, Dr. Miguel, Rubens, sempre estão, as portas do programa estão abertas. Domingo que vem vamos ter o Paiadão. Está confirmado, o Paiadão chegou, um abraço, está nos ouvindo. E mando um abraço à minha esposa Tânia de Iemanjá e a todos e a todas que estão sintonizados no dial 1250. Uma boa noite, vamos ao ponto e à prece de Iemanjá. Prece a Iemanjá. Ó doce, meiga e querida mamãe Iemanjá, vós permitis que no seio de vossa moradia fossem geradas as primitivas formas de vida, o berço de toda a criação, de toda a natureza e de toda a humanidade. Aceitai nossas preces de reconhecimento e amor. Ó, visão divina e celestial, que os lampejos que emanam de vosso diáfano de estrelas venham como benéficas vibrações espirituais aliviar os nossos males, curar os nossos doentes, apaziguar os nossos irmãos irados, consolar os corações aflitos. Que as flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado sejam por nós aceitas, e quando entramos nas águas para ofertá-las, sejam as ondas do mar portadoras de vossos fluidos divinos. Fazei, Senhora Rainha das Águas, com que a espuma das ondas, em sua alvura imaculada, traga-nos a esperança de Oxalá, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerências, que os nossos corpos, tocados por vossas águas sagradas, libertem-se em cada onda que passa de todos os males materiais e espirituais. Que a primeira onda afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos de vingança. Que a segunda lave nossos corações
e nosso espírito, para que não nos atinjam a infâmias e malquerências de nossos desafetos. Que a terceira onda afaste a vaidade de nossos corações. Que a quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças físicas, para que sadios possamos prosseguir. Que a quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a cobiça. Que a sexta venha carregada de flores e que nosso maior desejo seja o de cultivar o amor fraternal que deve existir entre todos os homens. E que ao passar a sétima onda, nós, puros e limpos de mente, corpo e alma, possamos ver, ainda que por apenas alguns segundos, o esplendor da vossa radiosa imagem. É o que humildemente vos suplicam os filhos de Umbanda, Odoiá e Iemanjá. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.